Evidentemente que tudo que se produziu no escritório, o Oswaldo, com o tempo, o Oswaldo se desligou do Beno, né, e vice-versa, e eu acabei ficando com o Beno. O Arduino hoje tem um escritório próprio, o Panek tem um escritório próprio, e eu acabei ficando com o Beno até hoje, e evidentemente que toda essa experiência da formação acadêmica, depois ligado aos professores, depois dando aula, tem uma relação muito forte com o trabalho que a gente tem produzido aqui nesses últimos 35 anos. Né? Do ponto de vista da história do escritório, evidentemente, partindo de uma geração do Oswaldo Corrêa Gonçalves, né? Passando pelo Beno, passando por mim, e agora com o pessoal mais novo que está no escritório aqui, esses ex-alunos que eu acabei de citar, evidentemente que a gente pegou exatamente a transição dessa tecnologia de produção do projeto. Né? Eu lembro que até a década de 80, a gente produzia na mão. Eu sempre tive minha formação muito vinculada ao desenho na mão mesmo, eu sempre fui de prancheta, sempre gostei muito de passar horas e horas detalhando projetos, desenvolvendo projetos, desde o croquis até o detalhe do caixilho. Nós tínhamos lá 8 ou 10 pranchetas, todo mundo na mão, e uma mesa onde tinha um computador, na época eram 33 MHz, porque se hoje a gente tem a dificuldade de contratar profissionais, porque o profissional aprende AutoCAD e vem para o escritório achando que conhecendo AutoCAD ele conhece construção, ele conhece projeto, e na época era o contrário. Né? No começo, quem desenhava na mão achava que sem informática não ia conseguir fazer nunca nada. Essa transição acabou depurando, né, os nossos profissionais. O escritório investiu nos próprios arquitetos que trabalhavam na prancheta para fazer o AutoCAD. Eu, por circunstâncias da relação de trabalho, fui obrigado praticamente a aprender também, né, porque a gente começou a ter toda uma relação de profissionais do escritório que só mexiam em AutoCAD. E hoje em dia, evidentemente, o pessoal já está formado, né, no escritório na área de projeto, no detalhe construtivo e também na questão da informática. A gente hoje pode se vangloriar que o escritório acompanha os programas mais avançados que tem, a gente sempre está no topo do que está saindo, porque a gente formou uns profissionais dentro do escritório que têm feito essa transição e esse acompanhamento. Evidentemente que a gente sabe que hoje, sem a informática, seria praticamente impossível tocar o projeto da maneira que a gente toca e nos prazos que a gente toca. Né? Só para dar um exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto do aeroporto de Goiânia agora, que a gente tinha feito o básico já para a Infraero, né? E agora estamos fazendo o executivo para a construtora, para a empreiteira, e praticamente vão produzir 150 pranchas de arquitetura num período de 2, 3 meses. Evidentemente que isso, nos moldes de desenho na mão, seria muito difícil, e a compatibilização disso com engenharia também seria muito difícil. Né? Hoje com esse projeto de engenharia do aeroporto, praticamente tem escritórios trabalhando no Rio de Janeiro e trabalhando em Brasília e trabalhando em São Paulo, etc., e praticamente em tempo real. Quer dizer, o que é produzido de manhã já está na mão do pessoal da engenharia de tarde, e vice-versa, com os comentários, etc., etc. Então a informática, de certo modo, eu tenho a impressão que, enquanto instrumento técnico de produção do projeto, a gente conseguiu assimilar com bastante firmeza, e hoje é praticamente inevitável e irreversível a gente desenvolver os projetos apoiados nessa tecnologia. O que não quer dizer, evidentemente, que a gente tem projetado de uma maneira tradicional ainda. Quer dizer, tem projeto que a gente faz croquisando na mão, tem projeto que a gente já faz direto, começa mexendo no próprio computador. A gente tem uma característica muito forte no escritório, isso já não é de hoje, né? A maioria, 99% dos projetos que a gente tem desenvolvido com o Beno, a gente tem um cotidiano e um modus operandi no local. A gente visita o local, eu vou com o Beno, a gente senta, fica lá algumas horas no local, discute alternativas, faz todo um trabalho quase que de campo, né? E quando a gente começa a mexer no projeto, no papel, fatalmente eu e o Beno já no terreno
já avaliamos as possibilidades e alternativas que o local oferece, que o programa exige, o cliente precisa, etc. Então, eu entendo que a gente conseguiu chegar num ponto, né, que viabilizou essa produção com certo controle da qualidade do que nós temos emitido aí nos últimos anos na área técnica. 33 anos depois de ter entrado em Santos com aquela euforia toda, o balanço que eu faço, por exemplo, do ponto de vista do arquiteto, da profissão do arquiteto, né, principalmente tendo um sócio que teve muita vinculação com a atividade profissional. O Beno sempre passou pelo IAB como presidente, como vice-presidente, passou pelo Sinaem como vice-presidente, tendo sempre uma pessoa do lado com muita relação e preocupação com a nossa profissão enquanto arquiteto. E eu vejo aí o pessoal um pouco desanimado do ponto de vista de possibilidades e alternativas. O que eu consigo assim, avaliar, até com uma certa clareza, é que, no fundo, eu não acredito muito na especialização, né? A gente foi, um período, começou a fazer muita coisa na área de saúde, de hospitais, pronto-socorro, etc, etc. Eu fui fazer especialização, pós-graduação na área hospitalar, achando que a gente fatalmente cairia nessa especialização. Mas no Brasil, a especialização é uma coisa muito complicada, né? Até pela possibilidade de você chegar aos geradores de contratação de projeto, né? Os projetos, nas 2 primeiras décadas, praticamente, ficaram na mão do escritório. Eu estou falando do escritório nosso, não estou falando genericamente, mas o nosso escritório sempre teve a coordenação dos projetos, né? O Beno sempre teve a facilidade de ter acesso a grandes trabalhos. Os grandes trabalhos vinham com escopo praticamente de toda a engenharia, quer dizer, a gente contratava os profissionais de estrutura, de hidráulica, de elétrica, de topografia, da parte de orçamentação, especificações. Costumamos a sermos os detentores do contrato. A partir de 2000, esse cenário mudou um pouco para a gente, né? Praticamente a gente passou a ser subcontratado de grandes empresas de engenharia, né, para desenvolver a parte de arquitetura, alguns contratando toda a parte de compatibilização da engenharia também nesse pacote, e a gente acabou rumando, né, focando nessa parte de dar apoio técnico para outras empresas maiores, que hoje são as detentoras dos grandes contratos. A área pública, por exemplo, na área de habitação, praticamente é impossível hoje algum escritório desenvolver um trabalho, por exemplo, para o CDHU, que sempre foi uma alternativa, para o FDE, que sempre foi uma alternativa para os profissionais do escritório, porque hoje, com a lei de licitações do menor preço, algum imbecil, em algum momento, entendeu que um projeto barato fatalmente geraria uma obra barata. Isso acabou com a profissão na área pública, quer dizer, os projetos estão sendo contratados a preços aviltantes. A semana passada, nós tivemos uma licitação pública para desenvolvimento do projeto para poupar tempo da Prodesp, da Lapa e de Bauru, e nós tivemos interesse em participar, porque nós já tínhamos feito de Guarulhos, né? Foi um trabalho muito enriquecedor junto com o pessoal da Prodesp, e essa licitação pública foi feito um pacote por menor preço, evidentemente, que é o que a lei exige. Na verdade, é a lei que determina, não são os órgãos que estão optando por isso. Evidentemente que a área pública, né, toma ciência desse leilão estatal e por tabela, acaba aviltando os preços na área privada também. A área imobiliária, por exemplo, é uma área que a gente quase não conseguiu trabalhar. Os poucos prédios de habitação multifamiliar que nós participamos, praticamente foi um convite direto para a gente, não foi leilão, né? Fora a questão hoje de que o grande conceituador da arquitetura imobiliária hoje são os diretores de marketing das incorporadoras, quer dizer, o diretor de marketing, com formação de marketing, é quem define hoje qual a arquitetura que tem que ser feita. Se o terraço é colonial, se a coluna é grega, se tem que ser redondo, tem que ser quadrado. Quer dizer, evidentemente que nós precisamos repensar a nossa capacidade de trabalho dentro da profissão. E eu acho que só com a qualificação, que nós precisamos nos tornarmos absolutamente indispensáveis do ponto de vista de tecnologia, né, e conhecimento de obra, para poder
voltar para o patamar da qualificação que nós já tivemos na década de 70 e parte da década de 80.